Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi, editor de política da Gazeta do Povo em Brasília. E esse aqui é o programa Assunto Capital, programa que acompanha o noticiário, os bastidores da política, do Congresso, do Planalto, aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Ou seja, no calor das principais votações e da semana aqui em Brasília. A gente vai falar hoje de um tema muito importante. Seguindo aí, a gente sabe que no fim de semana a gente teve a eleição do Javier Milei, um político que se autodenomina libertário. Então a gente veio aqui falar um pouco mais do que significa o libertarianismo, o que é o movimento libertarianismo e como que ele é representado aqui no Brasil. Será que a gente pode aproveitar essa discussão que está sendo feita lá na Argentina e trazer alguns aspectos aqui para a política brasileira? É isso que eu vou perguntar para o convidado de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Tudo bom, deputado? Opa, tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade. É fantástico poder difundir um pouquinho dessas ideias que merecem cada vez mais estar na consciência de cada um. Obrigado, deputado. A gente já vai começar, mas antes eu queria fazer aqui dar um recado para o nosso telespectador. Você que acompanha aqui a Gazeta do Povo, você que acompanha todas as quartas-feiras o Assunto Capital, eu queria dar um recado para vocês. Domingo foi o dia de eleições na Argentina e eu tenho orgulho de dizer que a Gazeta do Povo deu um show de cobertura, inclusive fazendo uma transmissão ao vivo direto de Buenos Aires. Aqui em Brasília, a nossa sucursal acompanhou todo o desdobramento com reportagens especiais sobre a chegada de Javier Milei ao poder e todas as pautas aí do novo presidente argentino. E a gente vai falar, a gente vai falar hoje aqui sobre como isso impacta no Brasil. E para você apoiar a gente nessa nossa cruzada aqui de trazer um debate com mais consistência, não só falar aí dos factoides políticos, se você assina a Gazeta do Povo, você está ajudando a gente a fazer mais programas como esses. Para ler tudo sem barreiras, aproveite desse momento para assinar a Gazeta com a nossa oferta de Black Friday. É apenas R$ 8,25 ao mês, clicando no link que está aqui no chat do YouTube. Ou então você acessa www.gazetadopovo.com.br/Black Friday. Mas vamos aqui à nossa entrevista, que é o que interessa. Deputado, o senhor é empreendedor, o senhor é advogado e o senhor é um político que talvez o único político aqui no Brasil que é um libertário, adepto do libertarianismo. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi o seu contato com essa política, com essa teoria do libertarianismo, como que o senhor teve contato com isso e por que o senhor por que será que a gente não tem tantos outros políticos aqui no Brasil também adeptos dessa corrente de pensamento? Vamos lá, a minha história ela não é nada muito fenomenal, mas foi com estudo e leitura. Então, em 2017, eu comecei a ter um pouco de acesso com o partido político, no meu caso, o Partido Novo, e aí eu tive acesso à bibliografia. Inicialmente, comecei lendo A Lei, de Frédéric Bastiat, depois um livro que chama O que o Estado é e o que o Estado não é, de Rothbard. E aí, esses dois livros, eles são bem libertários. Na sequência, eu comecei a consumir um pouco mais de economia, liberalismo clássico, enfim. E tive a certeza de que eu era um liberal e tinha essa teoria, esse arcabouço teórico. Em 2018, eu fui eleito e comecei a trabalhar dentro da estrutura parasitária que é a Câmara Federal, que é o Estado, que é o governo. E aí eu tive certeza de que, na prática, realmente não funciona. Realmente é feito para não funcionar. Realmente as coisas, elas são, transfusão de sangue em si próprio. Nada e ninguém pergunta quanto custa, quem vai pagar,
se quem vai pagar concordou com aquilo. Ninguém sabe o que significa libertarianismo, liberal, conservador. As pessoas dizem que o Brasil é um país conservador, mas as pessoas acham que ser conservador é ser contra o aborto, defender a família e a pátria, sendo que isso não é ser conservador. Fosse assim, o Macron e o Obama seriam conservadores, são líderes de esquerda. Conservadorismo é totalmente outra coisa. Enfim, sabendo de que, com base na teoria, esses caras tinham razão, porque não funciona o Estado, o governo, não funciona, eu cheguei à conclusão que eu era um libertário. Por quê? Porque o libertário, ele acredita na liberdade e no poder das pessoas. Pensa comigo, se você tem um problema de gestão, de enchente, como tem em Santa Catarina, de engenharia, de infraestrutura, você vai chamar quem para resolver o problema? Os políticos? Inacreditavelmente, é assim no Brasil. E você acha que os políticos são as pessoas mais adequadas para resolverem os maiores problemas da sociedade? Então, a conclusão que eu chego é de que não existe nenhuma estrutura pública que justifique o gasto para a sua manutenção. O custo da manutenção não justifica a existência. Pense numa secretaria de combate à seca do Nordeste. Qual o incentivo dela acabar com a seca do Nordeste, sendo que se acabar com a seca do Nordeste não precisa mais da secretaria? E mais, quanto custa? Essas estruturas acabam sobrevivendo para se perpetuar, né? Isso, e como ninguém pergunta quanto custa, e a ideia ela é muito bondosa, estamos aqui para resolver o teu problema. E no fundo, mesmo que isso seja genuíno, não acontece. Não acontece. Então veja só, como pode dar certo alguém que não tem geralmente capacidade, não tem a pele em jogo. O que significa a pele em jogo? Que ele não tem qualquer risco sobre as decisões erradas que toma. Ele não sofre as consequências negativas. Se ele não sofre as consequências negativas das decisões erradas que toma, qual é o incentivo de tomar a decisão certa? E aí, qual é o problema? Quase sempre dá errado. Quase sempre dá errado. E quando dá errado, o que o político faz para corrigir? Tributa mais, porque o problema é a falta de dinheiro. E aí, resultado disso, nós temos hoje uma população inteira escravizada, que trabalha dia a dia, para dar a metade de tudo que produz para os políticos administrar. Esses caras que, em regra, não têm capacidade, não têm qualquer compromisso de que algo dê certo ou errado, não precisa fazer conta, por isso que se compra bazuca para matar pernilongo, e sempre que dá prejuízo, eles passam a conta adiante e, em regra, se reelegem. Porque o sistema ele é feito para reeleger e reeleger quem promete que vai dar, comprar, construir. E as pessoas não se deram conta que os políticos são incapazes de dar, comprar, construir, fazer, sem antes arrancar da população uma quantidade muito maior em dinheiro. Então, a reflexão que eu fiz quando cheguei aqui, até porque sou empreendedor, é ver aquilo que tu compra, aquele que você contratou, se tem um resultado lá no final. E aonde eu trabalho hoje? Na Câmara dos Deputados. O Congresso custa mais de 10 bi por ano. As pessoas não sabem quanto é 1 bilhão. 1 bilhão dá de juros mensal a 1%, 10 milhões de reais por mês. Eu pergunto para você que está me ouvindo, sem gastar o capital de 10 bi por ano, vamos falar só dos 10 milhões de juros por mês, será que seria mais ou menos efetivo nós construirmos no Brasil dois hospitais regionais por mês, cada um com 5 milhões? Faria uma diferença enorme no Brasil. Um outro dado que as pessoas não se dão conta, que o Brasil é um país rural. Nós temos 80% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Qualquer recurso que não fosse retirado daquela população, que nunca mais volta, porque aquela população nunca tem um deputado federal para levar emendas, qualquer recurso é simplesmente sugado e nunca devolvido. Então, o que eu quero dizer, sem medo de errar, de que
você não ter essa estrutura e não retirar metade da vida daquela pessoa, eu digo da vida porque ela deixa de abraçar os seus filhos, ela deixa de fazer alguma coisa para ela ou comprar alguma coisa para ela para enviar esse dinheiro para um político, achando que ele vai ajudar você. E ele não vai. Então, esse é o bloqueio mental. O que o libertário acredita? O libertário acredita de que as pessoas conseguiriam resolver os problemas da vida melhor ou menos pior do que os políticos. E aí tem uma contradição que é engraçado, porque geralmente quem não acredita no que eu falo, fala o seguinte: não, Gilson, mas a população não é educada, não tem capacidade de resolver os problemas da própria vida. Eu respondo, primeiro que não é educada justamente por causa do Estado, e a gente pode explicar isso depois. E segundo, mesmo que você tenha razão, que ela não é educada para administrar a própria vida, então como que ela poderia ser capaz e educada para escolher alguém para administrar a vida dela? É você menosprezar a população, né? Você falar, o cara não tem capacidade de cuidar dele mesmo, então eu tenho que ser o pai da nação, eu que tenho que cuidar. Eu vou proteger você contra você mesmo. É aquele pensamento absurdo, né? Então, o que nós acreditamos é na não coerção, na não coação. Porque o que é uma lei? A lei, ela é utilizada como força para outra pessoa fazer o que você quer. Antigamente, você não tinha a lei, um político, e você obrigava à força. Eu poderia fazer distribuição de renda indo na casa de alguém, arrancando o carro dela com uma arma, porque ela tem 2, e entregando para alguém que não tem. Como os políticos não têm coragem de fazer isso... Faz pelo imposto. E como eles não têm também... convencimento e razão suficiente para fazer isso, porque poderia convencer as pessoas a fazer isso. Eles fazem por ordem, por mandamento, por lei. E aí eles cobram a metade do que você produz para fazer essa lei, para te obrigar a fazer alguma coisa que eles querem, e se você não fizer, no fim e ao cabo você pode ser preso. E o Estado, ele faz coisas que se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime. O Estado sempre faz leis para se autoproteger, ou proteger ele das pessoas. Uhum. E as regras são sempre diferentes. Você pega aí desde foro privilegiado, até, por exemplo, tributação. Você tem uma dívida com alguém, a casa é impenhorável, você não pode ir lá penhorar a casa. Opa, peraí, exceto se for IPTU. Se for IPTU, a casa pode ser penhorada, pode ser levada a leilão, e se você não entregar, você vai receber 1 ou 2 cartas, mas chegar um momento que alguém com arma vai chegar na tua casa e vai te fazer sair dela. Deputado, a gente queria até falar com o telespectador, são ideias que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil, mas isso que o deputado está falando é muito importante. E ele não é um teórico que sentou aqui, não, vamos pegar um professor de faculdade e vamos falar sobre teoria. Não. O deputado está lá no Congresso, ele está vivenciando isso. Aliás, muito parecido com a força que o libertarianismo ganhou com a eleição do Milei lá na Argentina. Ou seja, são pessoas em cargos, pessoas que foram eleitas e que participam da política lá na Argentina e aqui que estão falando sobre uma teoria política que a gente não está tão acostumado, mas que tem pontos fascinantes. O deputado ele ingressou na carreira política no Partido Novo em 2017. Então, ele foi eleito em 2018 com 27.443 votos. E agora foi eleito em 2022 com 87.894 votos. Ele foi considerado o melhor parlamentar de Santa Catarina de 19 a 22, segundo o levantamento do ranking dos políticos. Então, não é uma discussão teórica só que a gente está fazendo. Eu vou pedir licença para o senhor e para a senhora para falar bastante de teoria política aqui, mas porque a gente está trazendo um conceito que é novo para o brasileiro. Mas a gente vai sempre tentar atrelar isso ao que acontece de fato aqui no parlamento. Mas antes eu queria, deputado, falar um pouco sobre o Javier Milei.
Muita gente, muitos órgãos de imprensa retrataram ele como ultradireitista, direita radical. Alguns até chegaram a compará-lo, aí sem ter muita coragem, mas compará-lo a fascismo. Como é que o senhor vê, qual que é o tratamento que estão dando na imprensa, no consórcio de imprensa aí, e como que o senhor vê o Javier Milei? Bom, primeiro falar de um ponto importante, que é a perversidade na interpretação e no jogo das palavras que geralmente é utilizado. Então, se você pegar no decorrer do tempo dessa batalha dessa batalha política, você vai ver que vários termos eles são deturpados para defender determinada posição. Por exemplo, se falar em democracia é um termo que as pessoas têm uma ideia não teórica e não lida do que é. Se você pegar Platão, democracia é um conceito negativo. O que era o governo do povo para algo positivo era uma politeia. A democracia é quando a maioria da população utiliza do poder para se beneficiar, pervertendo o poder. Então, a democracia originalmente é algo negativo. Depois, com o Bob, enfim, isso foi se alterando. Então, o que acontece? A modulação das palavras retirou o aspecto negativo que tem a palavra democracia, e as pessoas não se dão conta que Sócrates foi morto democraticamente, que Jesus Cristo foi morto democraticamente, que a democracia e que a própria lei, eles não são basiladores de moral, de ética. O fundo partidário, que gasta 4 vezes mais do que saneamento básico, por exemplo, é legal. É uma lei. A escravidão foi legal, é uma lei. O foro privilegiado, assim como inúmeras leis existentes e inúmeras são aprovadas, elas são legais. Agora, elas são morais? Elas são éticas? Só um parênteses, a gente está falando do menos pior regime que a gente tem, porque se a gente for pegar a tirania, é muito pior que isso, né? Isso. Então, todos os poderes, por exemplo, se tu pega uma ditadura, lá para Platão, ditadura era algo positivo, uma tirania era negativo. Assim como um governo de poucos, que era uma aristocracia, era positivo, uma oligarquia é negativo. Então, o que as pessoas precisam pesar de que tudo tem prós e contras e nada é tão bonito assim sempre. O que o Javier Milei disse o tempo todo, e eu estou dizendo há muito tempo também, é de que os políticos não são a solução. É que os políticos são o problema. E quem acha que os políticos são a solução, que gastam 10 bi por ano, só para manutenção, me responda, por exemplo, a não dizer aqui de onde eu trabalho, na sua Câmara Estadual Parlamentar, os seus deputados estaduais, a sua Câmara Estadual, nos últimos 5 anos, qual foi o projeto aprovado que alterou a tua vida positivamente? Depois que você me disser quais são os projetos que alterou a tua vida positivamente, te pergunto se valeu a pena esses projetos com o gasto que foi feito. Essas reflexões precisam ser feitas. Então, me deixa muito indignado você chamar alguém de direita radical ou ultradireita radical, sendo que defender a liberdade não é radical. Tem um parlamentar americano, que é o Barry Goldwater, ele diz que perseguir a liberdade não é radicalismo. E moderação em busca da justiça não é algo positivo. Então, quando você busca a liberdade, você não é radical. Radical são os extrema esquerda, que a cada vez mais avançam sobre as liberdades, sobre os recursos produzidos sobre as outras pessoas. Isso é uma pessoa radical. Agora, quando eu quero dar liberdade, que é o discurso que o Javier Milei diz, inclusive tem um vídeo dele muito legal, que ele arranca no papel da lousa os ministérios que ele vai...
Cara, aquilo tudo é dizer, você, população, não precisa mais pagar por isso. Você, população, não precisa mais confiar nesse tipo de político para determinar a sua vida. Ele tem uns 20 ministérios, ele queria transformar em 8. A gente tem 38, se eu não me engano. Sim, aumentou do ano passado para esse ano em 60%. Aumentou em 60%. Aí eu pergunto para as pessoas, aumentando em 60% o número de ministérios. Primeiro que aumentou o gasto que você paga. Segundo, o que objetivamente isso melhorou na tua vida? O que melhorou isso na tua vida? É impressionante o radicalismo de defender o Estado, o governo, a expropriação. Porque, no fundo, o Estado, ele faz isso, é uma expoliação coletiva do dinheiro, da produção, do sangue, do suor alheio. Esse ponto é interessante. O Milei, ele diz que ele segue um dos teóricos do libertarianismo, que é o Robert Nozick. E o Nozick, ele diz o seguinte: quando você tira, sei lá, 1/3 dos dias do ano do trabalhador e transforma aquilo, ele pega aquele imposto, a gente cobra mais ou menos 30% de imposto, aí, falando genericamente, de cada trabalhador. Isso significa que do ano dele, 1/3 do ano dele, aí, pelo menos mais ou menos 1/3 ele trabalhou aí para o governo. Ele trabalhou para o Estado e não para ele mesmo. Ele fala, isso é forçar, o Nozick diz que isso é você, na verdade, infringir o direito daquele cidadão, porque aquilo é trabalho forçado. E o que é trabalho forçado? E aí o Nozick é radical, ele diz, trabalho forçado é escravidão. Então, o Estado está transformando, por meio dos impostos, o cidadão em escravidão. Esse é o ponto de um dos teóricos que o Milei diz seguir. Como é que o senhor vê? É por aí mesmo? O senhor já falou aqui algumas vezes sobre essa questão dos impostos? É porque as pessoas têm uma trava, são vários mitos de várias gerações, que não se acostumam a chamar o que é daquilo que realmente é. A gente vive dizendo que não é sovaco, que é axilas, né? Mas, na verdade, é escravidão. Por exemplo, nós temos um projeto para o retorno do imposto sindical. O que era o imposto sindical? Você trabalhar um dia e dar esse valor de forma obrigatória para o sindicato. A alteração proposta, que ainda não foi aprovada, espero que não seja, é para voltar o imposto de forma piorada, para ser 3 dias. Aí eu devolvo a pergunta: qual é a palavra que denomina você trabalhar dias de maneira forçada sem receber? É o que o Nozick falou. É escravidão. É escravidão. E está errada, com todo respeito, que é 30%. Nós estamos praticamente em 50%. Praticamente 50%. Nós trabalhamos até final de maio para pagar imposto, para pagar o peso do Estado. Porque se você recebe R$ 1.500 por mês, o teu patrão paga, com todos os benefícios que o Estado diz que você vai ter, em torno de 3 mil. Só que os 1.500 que você recebe limpo, lamento em dizer, não é limpo. Você vai no mercado, compra arroz, feijão, refrigerante, vai pagar 30%, 35%, 40% de tributo. Então você não tem poder de compra daquele valor. Como se isso não bastasse, o Estado tem o poder de desvalorizar o que sobrou para ti de poder de compra, fazendo o quê? Inflação. As pessoas também não sabem o que é inflação. Inflação não é aumento de preço. Aumento de preço é a consequência da inflação. Inflação é a expansão monetária. Você ter mais disponibilidade de moeda para a mesma quantidade de produtos ou serviços. Então, o que acontece? Você tem a mesma quantidade de produtos e serviços com mais dinheiro disponível. Natureza óbvia, oferta e procura, sobe os preços como consequência. Então, o Estado rouba a população, retirando ainda mais o poder de compra. Sabe qual é o pior disso? É que o Estado e os políticos se beneficiam com isso. Por quê? Porque eu, enquanto político, nunca, jamais, nenhuma vez atrasou meu salário. Em 5 anos. Eu recebo exatamente no dia e praticamente sempre um dia antes. Então eu consigo comprar hoje
o que vai ser mais caro, dinheiro recebido em primeira mão, ainda não inflacionado, consigo comprar hoje o que o mais pobre vai comprar mais caro daqui a 60 dias. Porque ele está recebendo dinheiro inflacionado de segunda ou terceira mão. Sempre as pessoas que têm menos poder aquisitivo, menos conhecimento, são mais frágeis ao Estado, ao governo. Então eles têm incentivo de praticar a inflação. Entendeu? E como que você vê, a gente está falando de economia. Não, o senhor ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar que a pauta do Javier Milei, ela foi econômica, ela foi lógica. E ele, na minha opinião, ele ganhou a eleição efetivamente disparado quando faltou combustível. Faltou combustível por todas as políticas públicas econômicas que não deram certo. E, por consequência, o ministro da Economia era o candidato que estava concorrendo com o Javier Milei. Então, seria um atestado de burrice a Argentina, mesmo não gostando do Javier Milei, ter votado no Massa. Apesar de ser uma eleição muito difícil, porque nesse afã de aumentar a estrutura e os benefícios do Estado e das pessoas que trabalham pelo Estado, aconteceu algo incrível. A Argentina tem 35% das pessoas trabalhando no governo. E ele teve só 44% dos votos. Ou seja, somente ele conseguiu convencer 9% das pessoas, além daquelas que trabalham para ele. Ganhou de lavada, né? O Milei ganhou de lavada. Como é que o senhor vê a forma que ele se apresentou, com aquele visual lá meio roqueiro, cabelo despenteado, uma motosserra na mão? Isso acabou, não sei se os argentinos estavam numa situação de economia em frangalhos, qualquer coisa, alguns argumentam que qualquer coisa seria melhor que o peronismo, mas essa apresentação dele de radical, serra elétrica, vou acabar com o Banco Central, vou destruir tudo, o sistema, ele precisava fazer aquilo é o libertarianismo ou aquilo foi uma circunstância de campanha? Vamos lá, vamos separar a política. A política ele tem dois processos altamente distintos, que são o processo eleitoral e o exercício do mandato. E as pessoas confundem política com eleições. Eu encontro muita gente na rua e falo assim, mas eu sou experiente na política, eu conheço de política, eu acompanho política. Cara, aí tu pergunta por quê? Porque eu já participei da campanha, porque eu já pedi voto, porque eu fui do PMDB e participei de uma eleição. Eles confundem processo eleitoral com exercício de mandato. Segunda separação que precisa ser feita é conteúdo da forma. Entendeu? Eu posso dizer para você, hipoteticamente, que você está horrível, que você tem mau gosto. Ou eu posso dizer que talvez para esse ambiente você não esteja vestido adequadamente. Eu estou falando praticamente a mesma coisa de um jeito diferente. Qual é a diferença? E nisso o Javier Milei acertou. E independente de quem goste ou não, é de que essa forma de ele expor as coisas trouxe para ele a visibilidade que ele precisava para ser eleito no processo eleitoral. Porque se ele é uma mosca morta, não aumenta o timbre, não tem uma motosserra, não tem um bode que fala no meio da rua, como ele iria aparecer sem recurso público, sem a máquina, nunca tendo sido candidato ao executivo e ir para o segundo turno? Não faz sentido. Não faz sentido. Tanto é verdade que isso eu estou falando, que o discurso dele após a eleição já foi bem mais ameno, já foi bem mais tranquilo, porque nós sabemos de que não será algo de apertar o botão vermelho e bota o fim do Estado. Nós sabemos que é gradativo e nós respeitamos um sistema democrático de respeito às regras. E isso é uma outra confusão que se faz com o libertário. As pessoas pensam, porque então a gente vai ter uma anarquia, então a gente vai ter um sistema sem regras. Confundem todos os termos.
O libertário, ele gosta de segurança jurídica, ele gosta de regras. Ele só acredita que essas regras não precisam ser públicas. Por exemplo, tem condomínios no Brasil com mais de 5 mil unidades. E tem municípios com menos de 3 mil habitantes. E os condomínios com 5 mil unidades têm regras privadas, regulamento, termo de condomínio, eleição de síndico, tudo privado. É isso que nós dizemos. Um sistema sem regras é um outro termo, se chama uma anomia. Esse é o termo correto, sem regras, tiro para cima em Mad Max. Não tem nada disso. O libertário, ele defende a propriedade privada, a liberdade, a não coerção, o não uso da força. Um sistema jurídico onde dá liberdade e segurança para as pessoas empreenderem, contratarem entre si sem ter um terceiro opinando se pode ou não pode dar certo. Nós temos no Brasil um sistema em que mesmo aquilo que não é do Estado é dentro do Estado, regulado pelo Estado. E as reclamações e os problemas do Brasil são todos da política ou relacionados à política. Essa nossa conversa se liga a qualquer noticiário, tirando os problemas climáticos, que agora, por exemplo, meu Estado está sofrendo, me diga um problema do Brasil que não é da política ou não é relacionado à política. E como podem as pessoas acreditar nesse sistema? Bancário, as pessoas reclamam de banco, só tem 5 bancos no Brasil, sistema regulado, seguro, previdência. Por que não vem banco telefonia internacional para cá? Né? É uma burocracia desgraçada. Veja só, dos 5 bancos, 2 bancos são públicos que movimentam 50% das movimentações financeiras do país. Caixa Econômica Caixa Econômica e Banco Brasil. Os outros 3 privados, Santander, Bradesco e Itaú. E te digo mais, se você quiser emprestar um dinheiro voluntariamente para mim, eu voluntariamente aceitar e voluntariamente nós acordarmos que o juro vai ser 2,2% ao mês, isso é crime. É agiotagem. Agora, se o banco fizer, ele pode fazer a 15% no cartão de crédito. Entendeu? E o que isso faz? Com que aumente o valor dos juros. Porque a concorrência diminui. Entendeu? Ele proíbe as pessoas. Ele te obriga a depositar um valor do teu salário para um FGTS para o futuro. Essa é a questão. É o paternalismo, né? Aquela coisa, não, vou proteger você contra você mesmo. Não é proteção. É o atestado de emburrecimento dado por um político. Não, mas por isso é salutar eu querer salvar, eu guardar economias para minha aposentadoria. Mas se eu quiser, eu sou livre para, se eu quiser ter uma vida grande na juventude e na velhice não ter economias, eu tenho esse direito, porque é a minha vida, né? Agora o governo não, o governo me obriga a fazer o FGTS e não sou nem eu que cuido dessa, na melhor aplicação, é o governo que decide como vai aplicar, né? Isso, você usou 2 argumentos. O primeiro, ético, né? Ainda que tivesse razão que é melhor para as pessoas, o político não deveria influenciar a tua vida. Por exemplo, os animais em cativeiro, um leão em cativeiro, ele vive mais, a expectativa de vida é maior. Entendeu? Mas esse ponto, esse argumento, ainda que real, não me dá o direito, enquanto político, de decidir que as pessoas devem ficar aprisionadas. Exatamente isso que os políticos fazem. É bom para você. É bom para você. E isso, no limite, vai permitir que os políticos determinem que a pessoa tem que fazer atividade física, assim como já tem obrigatoriedade nas empresas, como a salada, entendeu? Não veja determinados programas. Aliás, também já tem lei para cota de cinema, de streaming. Isso é um absurdo, né? Entendeu? Isso é um absurdo. Então, assim, eticamente, os políticos, eles fazem isso com a justificativa de que é melhor para você. Agora, economicamente, também é uma grande burrice. O exemplo do FGTS, ele é ótimo. Como pode as pessoas serem forçadas a depositar um dinheiro que mensalmente elas trabalham, seria delas, esse valor é obrigatoriamente na Caixa Econômica, ela só pode sacar nas condições que o político determina, quando o político determinar. Imagina, é para casa própria. Quem consegue comprar casa própria agora com o FGTS? Não dá. E se eu quiser comprar, pensa comigo, uma barraca de cachorro-quente, ou fazer um curso para me profissionalizar, cara, não pode. Não pode. Rende menos que a inflação.
O político pega esse valor e empresta para empresas amigas, como já aconteceu para Odebrecht e JBS, e faz todo mundo crer que é um direito e luta por ele. Faz sentido. É um absurdo completo. E o Milei, por exemplo, ainda falando de Argentina, ele falou diversas propostas que soam como, vamos dizer, de difícil implementação. Me corrija se eu estiver errado, o libertarianismo diz que você tem que ter um Estado mínimo que vai providenciar para você defesa contra um exército inimigo que vem invadir o país, polícia para que as pessoas não se matem na rua e um sistema judiciário para que contratos sejam cumpridos e que propriedade privada seja preservada. Bem genericamente, é isso que ele admite, apenas isso ele admite como Estado. Mas na prática, primeiro, queria que você falasse primeiro sobre a Argentina e depois sobre o Brasil, dá para trazer esses conceitos para a vida real? O Milei disse, ele foi muito criticado quando ele falou, não, vamos acabar com o Banco Central. Eu acho que ele falou isso porque ele via o Banco Central argentino imprimindo dinheiro de uma forma loucamente, assim, né? Mas ele fala, vamos acabar com o Banco Central e vamos dolarizar. Ou seja, o libertarianismo dá para ser exercido na prática. O Milei é o primeiro presidente, pelo menos que eu saiba, aqui com o libertarianismo, ele vem muito aí, uma corrente de pensamento da segunda metade do século passado, e não tinha tido um presidente ainda defendendo isso. Você acha que vai ser possível para ele implementar na prática esses conceitos? Na prática, ele vai ter dificuldades não só de implementar o que ele acredita, mas porque ele vai enfrentar uma batalha cultural da sociedade. A sociedade realmente não está acostumada com esses conceitos. E terceiro, ele não tem maioria no Congresso deles. Então, várias normas, várias iniciativas precisam ser aprovadas no Congresso. Mas, de fato, existe uma pequena dissonância dentre as pessoas que se dizem dentro dos teóricos dos libertários. Mas isso pouco importa para dentro da Argentina e para dentro do Brasil. Por quê? Eu queria que vocês imaginassem uma barra de energia, onde na esquerda a energia está mais completa, que significa mais intervencionismo. E na direita, menos intervencionismo. Então, 0% é zero intervencionismo, 100% é intervencionismo total. Isso. Então, o Brasil, ele está, sei lá, 85% intervencionismo. A inexistência completa do Estado é defendida por vários libertários. Nem Banco Central, nem defesa e nem judiciário. Ok? E alguns libertários, eles defendem uma pequena estrutura, principalmente de defesa. Mas isso é uma discussão tão pequena, tão longe, porque tem um espaço gigantesco de unanimidade até chegar lá. Nós vamos votar juntos até os 90%, junto com os liberais clássicos, junto com os liberais, junto com todos os libertários, junto com todos os conservadores. Até com alguns sociais-democratas, nós vamos conseguir votar juntos em várias pastas. O problema é que o Brasil, várias pautas, o problema é que o Brasil, nós temos liberais, conservadores e sociais-democráticas que, na verdade, no fundo, são esquerda e não sabem. Eles votam igualzinho à esquerda, os conservadores, entre aspas, só não nas pautas que não estão na pauta. Enquanto não tiver aborto que não está na pauta, enquanto não tiver algo contra a família, banheiro unissex, não estou dizendo que não é importante, mas não está na pauta. Todo o resto, toda a pauta intervencionista, corporativista, de benefício concentrado, de custo difuso, eles votam juntinho com a esquerda. E se você dizer que é uma ideia interventora socialista, eles ficam ofendidos, porque eles não conhecem o conceito. Compreende? Então, o Javier Milei, ele vai ter que, aos poucos e gradativamente, reduzindo o que depende do legislativo. O que depende do executivo, eu penso que vai ser mais rápido. Por exemplo, a estrutura administrativa. E no Brasil, a gente teve uma diferença enorme. Acabei de dizer, 60% dos ministérios aumentaram. A
aumento dos salários praticamente de imediato do funcionalismo público, esse governo, aumento da disponibilidade de concursos públicos. Então, tudo aumento da máquina pública. O governo passado, não tanto como eu gostaria, porque eu acho que deveria ser mais ainda, reduziu muito mais do que esse agora. Então, é gradativo. Sobre economia, falando de Brasil agora, a gente tem aí uma reforma tributária em discussão, e a gente até na Gazeta do Povo, a gente publicou uma matéria recentemente falando que a alíquota do imposto sobre valor agregado, que é esse que está sendo discutido aí na reforma tributária, ela será pelo menos 70% maior do que é na média mundial. A gente ainda não se sabe qual que vai ser essa alíquota, mas aí estão se falando em 27,5%, 28%, até mais de 30%. Tem economistas que falam que ela pode subir a mais de 30%, 33%. A gente não sabe ainda, mas é uma carga tributária muito alta. Qual que é a visão do libertarianismo sobre os impostos e como que o senhor acha que a gente deve tratar a questão dos impostos aqui no Brasil e a reforma tributária? Bom, o libertário, ele sempre, em qualquer situação, ele vai defender menos tributos. Tanto faz para quem, para onde e como, é muito melhor que o dinheiro esteja na mão do trabalhador, do empreendedor, do pobre, do rico, do que num sistema parasitário que só consome. Então, qual é o pilar número 1 de uma análise tributária para se avaliar se a reforma é boa ou ruim? Se aumenta ou não a carga. Alguém aqui atesta que não vai ter aumento de carga? Não vai ter aumento de alíquota? Pois eu garanto que vai ter. Não, nem o governo afirma isso. Nem o governo afirma isso. Tanto que ele fez despesa de forma adiantada. O arcabouço fiscal permitiu um acréscimo de R$500 bilhão de gasto em 3 anos. E o gasto se paga como? Com arrecadação. Então, somente por esse ponto já justifica ser contra a reforma. Mas, para ser justo, nós precisamos de uma reforma tributária. E o principal motivo é que a gente precisa de um sistema simplificado, que seja fácil, que não exclua a população de abrir um negócio porque não entende o sistema. Mas o senhor votou contra. Votei contra. Esse sistema simplifica, não? Ele simplifica, mas não muito. Por quê? Porque a ideia do IVA é substituir 5 tributos, 3 federais, 1 e 2 municipais, por um IVA. Qual foi o resultado? Nós temos 4 tributos, IBS, o CBS, o Sintex, que é o Imposto sobre Pecado, e um aprovado lá sobre os insumos estaduais. Então houve uma simplificação, mas não tanto. 5 se transformaram em 4. Mas pare. A transição é 10 anos. Então, 10 anos nós vamos ter 9 tributos. Então, durante 10 anos, vamos pagar um financiamento caro com 9 tributos e não somente 5 como o atual. Mas vamos admitir que simplifica porque depois de 10 anos simplifica menos, simplifica mesmo. Eu digo que isso não é por si só motivo de votar a favor da reforma. Porque eu não quero um sistema que simplifica e que seja mais eficaz para me ferrar. Por que eu quero um sistema que simplifica e mais eficaz para eu pagar mais? Eu preciso e prefiro que ele seja mais complexo. Se for para pagar mais, eu quero que seja mais difícil. Então, segundo pilar, falho. Primeiro, arrecadação, falho. Terceiro pilar, que eu considerei para me posicionar contra a reforma. Você mesmo disse, não tem alíquota. Como alguém pode ser a favor de algo que não sabe? É que nem você comer uma sopa que não sabe do que é, nem se você vai gostar, a única coisa que você sabe é que não confia no cozinheiro. Não é? É isso? Exatamente. Quarto ponto. Pacto federativo. A reforma cria um conselho que vai ser o órgão com maior atribuição, maior poder e maior recurso do Brasil concentrado em Brasília. Você quer mais poder para os municípios, para os estados e para as pessoas ou mais recursos, poder e atribuições para Brasília? Você vai pagar uma DARF lá em Capão Alto, que tem 3 mil habitantes, a DARF vai vir para Brasília, não vai mais vir para a cidade. Um poder
astronômico, mais um pilar quebrado. Quinto pilar para considerar: proporcionalidade na razão, arrecadação e devolução dos recursos. Santa Catarina, por exemplo, é o meu estado, arrecada 70 bi, volta menos de 20%. Com a reforma, vai ser a relação piorada. Qual é a vantagem de se posicionar em relação à reforma? O estado que mais vai ganhar, sabe qual é? Brasília, que já é a maior renda per capita. Os estados do Nordeste, nós fizemos uma simulação, considerando a nova regra, se fosse aplicada em 2020, os estados do Nordeste, todos eles iriam perder a arrecadação com a nova regra suposta que irá ser aprovada. Terrível. Então, 5 pilares. Agora, entrando um pouquinho mais no detalhe, o político ele não se contenta em fazer só aquilo que ele disse que ia fazer, porque era para ser uma reforma do consumo. Mas não, ele mexeu no IPTU, ele mexeu no imposto de transmissão causa mortes, ele mexeu no IPVA, tudo para piorar. O que o prefeito disse? Ah, não, mas eu não quero perder o controle do ISS. O que os políticos fizeram? Gênios. Não, você perde o ISS, mas aí o IPTU se aumenta por decreto, sabia disso? Agora não precisa mais passar pela Câmara de Vereadores. Ora, as câmaras de vereadores foram construídas para fazer a fiscalização e o controle da arrecadação dos municípios. Agora o prefeito pode fazer isso com canetada. O IPVA vai ser gradativo. E pode ter certeza que eles vão inventar outras formas nos municípios de te multar, aumentar a sua contribuição. Eles vão arrumar algum jeito. E é engraçado porque eu escutei um falou assim, não, mas confia porque o prefeito pode reduzir o IPTU. Ah, tá bom. Deve estar perto do Natal, né? Então não faz sentido. O IPVA, por exemplo, hoje nós temos o mesmo percentual se aplica sobre o valor do carro. Agora não, vai ser gradativo. Sendo que nós não temos carros baratos no Brasil. O carro mais barato é R$70 mil, 0 quilômetro. E aí tem ainda um benefício para quem compra carro elétrico. Ora, carro elétrico ele é mais caro. Então, na verdade, você está beneficiando com a reforma os mais ricos e não os mais pobres. É mais uma mentira contada da reforma. Enfim, a grande verdade é que a proposta de reforma tributária está vindo num afã de resolver um problema real, necessário e urgente, que é de simplificação, porque eu não espero nesse momento que seja redução de arrecadação e de alíquotas, para atochar e tirar o mais leite da vaca que já está sangrando. E depois para inaugurar a obra, para fazer eleição no ano que vem, né? Tem um outro ponto que eu queria abordar com o senhor, que é essa parte política, a questão de moral e costumes, conservadorismo, direita. Se a gente pensar no libertarianismo, me corrija também se eu estiver errado, o que eu entendo é que o libertário ele acha que o Estado ele não tem que se intrometer, não tem que fazer nenhuma política para incentivar a uma melhor moral das pessoas, desde que as pessoas tenham a liberdade para escolher a forma que ela vai viver, desde que ela não prejudique o próximo, desde que a prática dela não prejudique o outro. Então, por exemplo, se fosse pensar aí em drogas, vai combater as drogas ou não, se a pessoa está se drogando ou usando álcool, vai ser um problema para ela, mas desde que isso não influa depois, que não onere o sistema de saúde pública, por exemplo, pensando que a gente tem um sistema de saúde pública, o libertário talvez não tivesse esse sistema de saúde pública. Mas como que é na Argentina? É diferente no Brasil. Aqui no Brasil, como que o liberalismo foi incorporado recentemente durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro? O ex-presidente Jair Bolsonaro era um nacionalista, que era completamente diferente dessa questão do libertarismo, mas ele abraçou o liberalismo econômico. Mas na parte política ele é o conservador, nacionalista. Então você acha que o libertarianismo teria terreno fértil no Brasil? Antes do senhor responder, a visão da Gazeta do Povo, que é um jornal liberal, é que você tem, em alguns momentos, ou seja, você tem que ter liberdade para conservar
instituições que devem ser conservadas, tais como a família, a escola da forma que ela tem que ser, as Forças Armadas. Então você tem que ser livre para que essas instituições sejam cada vez melhores. Então seria uma forma de conciliar um pouco o liberalismo e a liberdade e o conservadorismo. Isso é a nossa visão, mas eu queria saber a visão do senhor. É uma coisa contraditória o libertarianismo e o conservadorismo aqui no Brasil? Não, eles não são contraditórios e existem pautas pequenas que vão haver algumas dissonâncias, mas em grande medida elas caminham juntos. É que o libertarianismo e o conservadorismo, eles não têm somente pautas econômicas, é um estilo de vida, é uma maneira de você ver a realidade, entendeu? Hoje, eu não consigo mais ir no cinema e pagar minha entrada. Eu não consigo. Ainda que seja uma regra e esteja válida, eu sei que eu tenho condição de pagar para o meu filho e a empregada, o servente pedreiro, ele vai pagar cheia. Entendeu? Então é um conceito ético. O conservadorismo, ele pensa da mesma forma. Ele tem todo um arcabouço de situações da vida, assim como os estoicos ou alguém muito religioso, ele tem no seu dia a dia. Então é óbvio que isso tem alguma interferência política e a única diferença é que o libertário, ele não faz com que a sua influência e aquilo que ele decida por ele, o que ele acha bom, ele obriga os demais. Então o que o libertário pensa? Faça o que você quiser da sua vida, mas não queira que eu pague por isso. Não queira que eu assuma as consequências disso. Você assuma as responsabilidades. É isso que o libertário pensa. E, de outra medida, qualquer regra que nós fizemos num país continental como o Brasil vai descontentar alguém. Você pega, é proibido jogos, entendeu? Primeira falácia, a proibição de jogos nunca proibiu alguém de jogar. Tá cheio de bingo aí. Ou seja, por si só é uma lei que não funciona. A única coisa que você consegue é um monopólio do mundo de crime. Você não consegue trazer uma concorrência legal. Segundo ponto, por que nesse Brasil enorme não poderíamos destacar conforme a voluntariedade das pessoas? Aqui nesse local pode, aqui nesse estado, aqui nesse município. Aqui nesse estado, aqui nesse município, não pode, lá pode. As pessoas que concordam com aquela ideia vão para aquela localidade onde a lei ela favorece aquilo que elas pensam. Nos Estados Unidos é assim, é um país de sucesso. Tem estados que determinada atividade é criminosa, tem pena de morte, tem outras que não, tem outras que a regra é outra, não tem pena de morte, e funciona. No Brasil não, é uma regra de proibido obrigatório, de goela abaixo, feita por políticos com um sistema altamente discutível, no ar-condicionado, aqui em Brasília, sem acesso para as pessoas. E isso é ser radical. Entendeu? Então, o que nós precisamos explicar para as pessoas? Que o inimigo são os vomitadores de regras. O inimigo é aquele que te manda fazer algo e não te dá a opção, porque você não tem como sair do sistema educacional público, de saúde pública, porque você já é arrancado a metade do teu salário. É arrancado, você está aprisionado dentro dele e não aprende fora daquilo. Sempre te dizendo que é melhor para você, para combater a desigualdade, sendo que o Estado é um vetor de desigualdade. Como é que a renda per capita de Brasília é a maior do Brasil? Como é que o rico paga, aliás, cursa a faculdade federal, o pobre nunca tem acesso e paga por ela? Por que num bairro rico tem pavimentação, colégio, plano de saúde, sistema de esgoto, iluminação subterrânea, e não tem na favela? Não entendi, era para ajudar os pobres, não os ricos. Isso tem um ponto, até queria pedir muita atenção do telespectador nessa questão. Muitos libertários, no começo, quando eles têm o primeiro contato com a teoria, eles acham que o libertarianismo é uma coisa cruel,
Por quê? Porque eles foram educados numa sociedade que fala, você tem muito, então vou tirar só um pouquinho desse cara que tem muito e vou botar para o cara que tem pouco, isso vai fazer uma diferença muito grande para o cara que tem pouco. Ou seja, distribuição de renda por meio de impostos. Esse cara aqui ele resolveu, sei lá, é um cirurgião super famoso, ele ganha um salário super alto, e aquele outro cara que fica ali na praia vendendo cachorro quente, ele usa o tempo dele para ter muito lazer, ele, de repente, sei lá, ele gosta de surfar na praia, ele decidiu usar o tempo dele de uma forma diferente, mas ele ganha menos. Aí você pega uma parte da renda desse cidadão que ganha mais, que está lá trabalhando 14, 15 horas por dia, e bota para aquele cara que trabalha 3, 4 horas por dia, se diverte um pouco mais. Claro que eu estou sendo generalista, pode ser pessoa que vai falar, não, mas o cara ele trabalha, se esforça muito e ganha pouco, também tem isso. Mas como que o senhor vê essa questão da distribuição de renda? Às vezes a pessoa vai falar, o sistema libertário é cruel, como que você não quer que tira pouco do que tem muito e dá para o que tem pouco, que para ele vai ser uma diferença muito grande? Cruel é usar a força, cobrando caro para fazer isso. Segundo, é uma falácia dizer que esse sistema funciona, porque basta usar lógica e matemática. Hoje, 52% de tudo que é arrecadado do Brasil é de quem ganha menos de 3 salários mínimos. Então, quem paga a conta, o peso do Estado, são os mais pobres. Se existe alguma transferência de renda no Brasil, é do pobre para o rico. Quem trabalha no funcionalismo público recebe, em média, 6 vezes mais do que o da iniciativa privada. A transferência de renda existe, mas é do pobre para o rico, e não o contrário. Então, ainda que fosse ético você arrancar de um e entregar para o outro, esse sistema ele não funciona. Ele funciona de forma inversa. Até porque o rico, ele consegue ter um staff, advogado, contador, para fazer todo um cálculo para não pagar tanto tributo. E mesmo que ele não faça, o cara é rico porque ele é um empreendedor, geralmente. E ele passa esse valor para o preço do produto, que é consumido pelos pobres. E terceiro, os mais ricos, eles têm associações, eles têm ONGs, eles têm sindicatos que conseguem conexão para os parlamentares e, de novo, conseguirem benefícios, subsídios, subvenções, financiamentos a juros baratos. Você sabe quanto que o BNDES empresta e que não é devolvido para empresas já ricas, as maiores da Bolsa? Não sei. Isso é transferência de renda? A prática, ela assassina essa teoria utópica de você tirar de quem ganha mais e entregar para quem ganha menos. Se isso funciona, me diga quem e aonde. Compare o que essa pessoa paga e o que ela recebe. O próprio auxílio em tempos de Covid, a pessoa obrigatoriamente ficou sem trabalhar, recebeu um valor e ela mesma e os filhos e os netos vão ter que pagar isso muito mais caro no futuro. Me responda, da onde que vêm os recursos do Estado, do governo e os benefícios que ele diz entregar? Vem do nosso bolso, né? Maioria mais pobres. Maioria mais pobres. Essa que é a realidade. Eu vou te fazer só mais uma pergunta, depois eu deixar livre para as suas considerações. Pensando num contexto internacional, deputado, a gente falando de economia liberal, a gente tem, por exemplo, o Javier Milei na Argentina pregando uma economia de menos barreiras alfandegárias, maior movimentação de capital e de bem e comércio entre as nações. Mas ele está vindo nisso no momento em que você tem... Quem que era o grande campeão do liberalismo econômico? Era a Europa, que até 2 anos atrás praticava essa ortodoxia econômica de livre mercado. Você tinha os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou numa guerra comercial com a China, começou a impedir de alguns microchips serem investidos serem enviados para a China, levantou barreiras comerciais. Então você tem um mundo
que está se afastando um pouco do liberalismo puro, do liberalismo do mercado livre. E agora aparece o Milei defendendo. Será que ele vai ser uma voz única? Será que ele em algum momento vai ter que fazer uma concessão? Olha, não, esse setor, por exemplo, isso também acreditamos na Gazeta, se tem um setor específico que durante um tempo limitado ele pode receber uma ajuda do governo até ele se desenvolver, acreditamos que isso pode ser estudado, isso eventualmente pode até ser feito, mas também somos partidários do livre mercado. Mas como é que o senhor vê, no contexto internacional, a Argentina vai virar uma ilha e ela consegue sobreviver sendo uma ilha? Qual que é a sua análise em relação a isso? É interessante o poder irreconhecível do livre mercado. Hong Kong fez isso. Só tinha pedra, pequeno, pobre. Um pouquinho de liberdade já foi o suficiente para ela ser um modelo exponencial de liberalismo e livre mercado. E é engraçado esse teu ponto, porque o Javier Milei talvez foi uma das grandes críticas que ele teve, porque ele disse que não ia conversar com o Lula. Uhum. E o que a imprensa interpretou? Ele vai fechar barreiras? Ele não vai fazer comércio? O comércio Argentina e Brasil tá com problema, porque ele disse que não vai conversar. Para você ver o tamanho da trava das pessoas. O fato dele não precisar conversar e não conversar é muito, mas muito bom, porque significa que não precisa de uma burocracia, de um regulamento, de uma barreira, de um pagamento, de uma conexão, de um pedido, de um carimbo de alguém do governo. Por quê? O comércio internacional ele não se dá entre governo, Estado e políticos. O governo, Estado e políticos atrapalham o comércio internacional. O comércio internacional ele é feito por pessoas, ele é feito por empresas, ele é feito por consumidores. Inclusive, o mercado internacional ele é a prova de que o libertarianismo ele funciona na prática, porque ele não possui uma entidade com força que regule essas duas entidades. Uhum. Não existe? Não tem um país que manda nos... A ONU não faz isso. Não existe. Por que não daria certo entre municípios? Por que não daria certo entre estados? É só porque os políticos não deixam? O que o Javier Milei está dizendo é que comercializem livremente. Não precisa conversar comigo e eu não preciso conversar com ninguém. O sonho de qualquer político governante meu é que ele não faça, que ele não tenha atribuição, que ele não precise dar o carimbo e que de preferência ele não exista. Uhum. É isso que o Javier Milei disse. E somente com essa não barreira, com essa não atitude, com essa não necessidade de conversa, é que as pessoas irão comercializar mais. Sequer precisa de incentivo. O incentivo que o empreendedor quer é que ele não tenha um sócio caro e burocrático. Se o empreendedor não tiver um sócio caro e burocrático... Que geralmente é o governo. Esse é o sócio ruim, né? Esse é o sócio ruim. Não, mas bota sócio ruim. Olha só o empreendedor. Um cara que vende pastel. Pensa comigo. Ele tem que saber onde botar a barraquinha dele, comprar a carne, comprar a massa, comprar o óleo, comprar a panela, fritar, agradar, convencer tudo que ele comprou por um, vender por dois, pagar a metade ou praticamente a metade disso por tributo e ainda ele tem que sobreviver. O Estado, ele não produz nada. Ele não precisa evoluir de uma matéria-prima para alguma coisa. Ele também não precisa convencer as pessoas a consumir o produto dela, porque é obrigatório. E como é obrigatório, ela não tem incentivo nenhum de melhorar e baratear. Tu compreende isso? E ainda assim ele está em dívida. Nós estamos em 3, 4 meses em déficit primário, diminuindo a arrecadação. Ano passado a gente conseguiu ter superávit depois de 8 anos. Esse ano a expectativa é de 150 bi. Como pode um negócio, entre aspas, que não precisa produzir nada, que é só administrativo, não conseguir pagar as suas próprias contas? Sendo que os outros que precisam trabalhar, produzir, convencer, vender, pagar, eles conseguem sobreviver. É algo... É incrível. O contrário desse meu pensamento de uma maioria das pessoas defenderem esse sistema. Deputado, queria
deixar aberto para o senhor as suas considerações agora. Só como sugestão, qual é a mensagem que o senhor acha que a eleição do Milei na Argentina passa para nós brasileiros? Mas, por favor, fique completamente à vontade aí para fazer uma consideração geral. A eleição do Milei, ela foi excelente, talvez seja um exemplo positivo do Brasil para lá, por incrível que pareça, porque o que o Brasil fez quando alguém superou os 10% de inflação anual? Em crise, a Dilma não terminou o mandato. O que o Brasil fez com alguém que prometeu resolver a inflação? O Fernando Henrique foi eleito em primeiro turno e reeleito em primeiro turno. Resolveu a inflação, ele, a equipe econômica, enfim. Então, seria muito seria muita surpresa se a Argentina não fosse pelo mesmo caminho. Isso dá uma esperança, até por conta do Equador, o Trump está na frente das pesquisas, o governo desastroso e só tende a piorar economicamente daqui para frente, que o Haddad, conforme ele mesmo não entende nada de economia, disse, vai ser desastroso até 2026, o que é péssimo, porém eleitoralmente os ventos estão soprando para que finalmente lá em 2026 a gente consiga tirar toda essa claque interventora de protecionismo e cara para colocar uma ideologia um pouco mais liberalizante. Não creio que vai ser o suficiente para a gente colocar um libertário, até como você mesmo disse, eu sou o único do Congresso Nacional, mas se nós colocarmos um liberal, um conservador, um liberal clássico, seria sensacional. O último ponto que eu gostaria de falar é que eu sou muito criticado porque o libertário, existe uma corrente que diz que deveria ter ódio do governo. Em certa parte eu tenho ódio. E tendo ódio do governo, do Estado, obviamente que eu não deveria fazer parte dele. Porém, o que as pessoas ignoram, que a melhor forma de eu destruir o Estado é estando dentro dele. Você não consegue mudar a estrutura, as regras e melhorar estando fora, é muito difícil. E eu me lembro daquele filme do Star Wars, onde tinha várias navezinhas pequenas e a grande estrela de morte, com aquele escudo gigante, e daí as navezinhas atiravam naquele grande escudo, aquele grande nave, e obviamente não dava nem coceguinha. E exatamente isso que é o Estado. Precisou alguma nave pequenininha arranjar uma brecha no escudo, entrar dentro da estrela da morte e explodir ela de dentro para fora. Essa é a melhor esperança que a gente tem, sendo um cavalo de Troia, tanto com Javier Milei, como eu ou qualquer libertário dentro de qualquer estrutura pública. Obrigado. Interessante a metáfora. Eu não posso deixar de fazer uma consideração, uma pergunta. Antigamente era a esquerda que era vista como revolucionária, como que queria acabar com as estruturas vigentes. E agora a gente vê uma direita muito mais viva, muito mais, talvez até mais rejuvenescida e combativa, às vezes até revolucionária. Como que o senhor vê esse movimento? É totalmente diferente, porque o que a esquerda, as bases do socialismo, do comunismo, do fascismo, que são, na verdade, do mesmo caule, eles defendem realmente uma revolução armada. Eles defendem tomar o poder. E isso nunca foi escondido. Então, eles defendem o exercício da força. O que nós defendemos é exatamente o contrário. E por isso é mais difícil. Nós defendemos uma revolução mental através do convencimento da liberdade. E por que a liberdade importa? E por que tomar erros eles são importantes para uma evolução do conhecimento? Então, toda a nossa revolução ela é exatamente contrária da esquerda, porque nós defendemos um princípio que se chama PNA, significa o princípio da não agressão. E as estruturas estatais, elas agridem no momento que te forçam a fazer algumas coisas. Então, a destruição que nós defendemos, elas são de convencimento das estruturas que te forçam, te obrigam, te proíbem,
te escravizam, te limitam. Então, a revolução, ela não é de maneira forçada, ela é uma revolução para combater a revolução forçada. Maravilha. Deputado Gilson Marques, obrigado pela entrevista, foi uma honra recebê-lo aqui na Gazeta do Povo, no Assunto Capital. Só antes da gente encerrar aqui, queria dar um recado para o telespectador. Se você se você gostou desse programa, dá o like, que isso ajuda muito a gente. E também, esse programa vai ser sempre gratuito aqui no YouTube, mas se você assina a Gazeta do Povo, você ajuda a manter a nossa infraestrutura. E sabe quem que está no site da Gazeta do Povo e quer te encontrar lá? Confira no vídeo o corte que foi feito diretamente do canal do YouTube deste mestre do jornalismo. E me acompanha lá, Gilson Marques, em qualquer rede social, tem bastante conteúdo. Valeu, pessoal. Eu vou pedir para fazer de novo, esquece, a gente corta e bota um filminho. 3, 2, 1. Nosso agradecimento ao mestre Alexandre, que tem um canal excelente no YouTube e publica textos e áudios da Gazeta do Povo todos os dias. Você também encontra em nosso site nomes como Cristina Gremel, Luiz Ernesto Lacombe, Constantino, J.R. Guzzo, Pouzonov. Vale muito a pena ser assinante. É um investimento que você faz em conteúdo. Acesse agora www.gazetadopovo.com.br/Black Friday e aponte a câmera para o QR Code da tela. Você já assinou? Então corra antes que essa oferta seja tirada do ar. Mas, deputado Gilson, como que a gente encontra o senhor nas redes sociais, por favor? Assim, pessoal, pode me procurar em todas elas. Gilson Marques vai ser você encontrado facilmente, tem bastante conteúdo, por favor, me acompanhe. Valeu. E eu recomendo aqui a todos os telespectadores e aos leitores da Gazeta acompanhar o trabalho do deputado, que ele está trazendo uma proposta totalmente nova e interessantíssima. Eu acho que tem tudo para vingar aqui no Brasil também. Isso aí, obrigado, deputado. Boa noite. Boa noite. E ao telespectador, encontro os senhores e as senhoras na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Assunto Capital. Uma boa noite.